Primeiro, porque eu gosto de ler. Já tenho o hábito da leitura, então eu gosto muito de ler. E eu consigo, quando o autor vem até mim com o texto base, eu consigo notificar a ele o que está faltando no texto. São detalhes pequenos, são os detalhes, aquilo que recheia o livro. Não, faltava bastante construção. Tinha o texto base, mas faltava colocar os cenários, faltava colocar, deixar aquele toque pessoal mesmo, toque pessoal do autor, faltava contar a história melhor dos personagens. Como eu brinquei com a Elisandra no dia, quando o texto dela veio até mim, eu falei para ela, claro que brincando, que o texto dela estava parecia ter uma história que a gente conta quando a gente vai fazer um passeio no ônibus. Por exemplo, se a gente senta aqui e vai até Campinas, você conta a história. Ah, aconteceu isso, isso, isso e acabou. Não, eu falei para ela, Elisandra, falta colocar os detalhes no meio dessa história. O que aconteceu nesse primeiro período, o que aconteceu nesse segundo, o que aconteceu nesse terceiro, e assim até o final do livro. Eu tenho sim, o Deco. Se frustra muito no começo. Mas tem um desenrolar da história que eu não posso contar assim, Ana. Que você conta pelo Deco, que ele fez diferença na minha vida. É bom quando você consegue se identificar com ele, né? Então, me identifiquei bastante na leitura desse livro. Trabalhei bastante com a Elisana na construção dos personagens. O Deco, ele é muito especial. Embora a personagem principal, a protagonista da história, a Bianca, o Deco tem um papel fundamental nessa história. A Elisandra, ela é uma menina bem forte, né? Uma personalidade forte, mas ela estava sempre aberta a opiniões, a sugestões. Tudo que foi falado, tudo que foi sugerido a ela em questão de conteúdo, ela conseguiu explanar muito bem. E, assim, eu não podia interferir na escrita dela, de forma alguma. No projeto, eu não interfiro na escrita do autor, de forma alguma. As palavras que o autor queira usar, é o termo que o autor queira usar. E no caso da Elisandra, foi só ajustes mesmo, algumas coisinhas alguns detalhes que passaram despercebidos, algumas coisas que tinham que ser contadas, porque quando a gente escreve, quando nós escrevemos, a gente tem uma ideia na cabeça, uma ideia firme, fixa na cabeça. Mas quando o outro lê, gera interpretações. Então, foi nessa parte, nessa questão, que eu sempre perguntava para ela, mas o que você quis dizer com isso? E ela respondia, ela colocava no papel, colocava a ideia dela, da forma com que todos consigam entender. Ela está com uma escrita muito madura, né? 19 anos, ela escreve muito bem, a Elisandra escreve muito bem, ela tem o imaginário dela é muito bom, é excelente, né? Então, é uma história que prende você do começo ao fim, que você quer saber o final, você quer que chegue logo o final para você ver o desfecho dessa história. Sim, com certeza. Com certeza, porque teve fatos nesse livro que ficaram ocultos e serão revelados no próximo. Nossa, como vou responder essa pergunta sem dar spoiler? É porque essa história ela é mais comum do que a gente imagina. É uma história de superação, é uma história que viaja pelo Brasil todo. É uma história que te remete a lugares. É uma história que tem um pouco de história mesmo. A gente conhecer um pouco desse Brasil que a gente mora, que a gente vive. É uma história mais comum do que a gente imagina. E mesmo assim, sendo comum, teve uma sutileza, uma excelência muito grande da Elisandra. Uma história muito bonita de ser contada. Quando você lê, você consegue se ver dentro da história. Você se vê nos jardins, você se vê nas viagens, você se vê dentro da história mesmo. Ai, dava vontade de ir lá e falar assim: acorda para a vida, Deco, vamos. Essa é a chave mesmo, que a Elisandra, com apenas 19 anos, conseguiu escrever uma história de uma vida.
E deu vida aos personagens, assim, graciosamente mesmo, né? E ela só tem 19 anos. E é memorável isso. Não tenho palavras para descrever Elisandra. Nesse momento, fiquei sem palavras mesmo, porque um autor aqui, de Mogi Guaçu, minha cidade, moradora daqui, de Mogi Guaçu, né, escrevendo uma história tão linda. A história que nunca contei é mágico. Todos estão convidados para o lançamento do livro A História que Nunca Contei, de Elisandra Souza. É um orgulho para mim poder participar dessa história, poder participar dessa vivência. É um orgulho mesmo. Gratidão ao projeto Histórias de Sonhos por ter proporcionado isso.